comprometida com a verdade e a paz. Dia 8 de março é o Dia Mundial do Rim. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, mais de 90 mil brasileiros possuem insuficiência renal crônica, enquanto cerca de 10 milhões de indivíduos apresentam algum grau do problema. Para falar desse assunto, a prevenção e também um convite, uma palestra aberta para o Dia Mundial do Rim, convidamos o Dr. Hernani Guzmão, que é médico nefrologista do Serviço de Nefrologia do Hospital Português. Dr. Hernani Guzmão, bom dia. Bom dia, é um prazer falar com os ouvintes da Rádio Excelsior no Ano Internacional do Rim, na proximidade do Dia Internacional do Rim. Estou à disposição de todos. Bom, doutor, vamos pelo ABC, né? O rim, para que serve o rim? O ser humano vive sem um rim, doutor? Não, o ser humano não vive sem o rim, porque os rins são, na verdade, curso na categoria dos chamados órgãos vitais, sem os quais o ser humano não pode sobreviver. Acontece, todavia, um fato muito curioso, é que a medicina desenvolveu, nos últimos 50, 70 anos, métodos artificiais de manutenção da vida sem os rins, os métodos dialíticos, conhecido popularmente com o nome de hemodiálise. A hemodiálise é feita por um hemodializador, na verdade, em termos práticos, um rim artificial. Portanto, o indivíduo pode, a rigor, viver sem os rins, contanto que ele seja tratado com hemodiálise. Esta é, na verdade, uma das 2 ou 3 maiores conquistas da terapêutica nos últimos 100 anos. Agora, doutor, são 2 rins que o ser humano tem, não é isso? O ser humano tem normalmente 2 rins. Certo. Muito raramente o indivíduo pode nascer com um rim só e sobreviver normalmente com ele. É o que acontece, por exemplo, com o indivíduo que recebe um rim transplantado. Aquele vive com um rim só. O que recebeu também vai passar a viver apenas com um rim funcionante, digamos assim. Qual é a função do rim? Qual o papel dele? A função do rim é da mais alta importância. Ele é um órgão vital. Eles se destinam basicamente a retirar do organismo as toxinas produzidas pelo metabolismo geral e a regular o metabolismo da água e dos sais. Ele tem outras funções, mas basicamente as funções principais do rim são essas. Certo. Agora, doutor, rim dói, e por que a água é bom para os rins? A água é bom para os rins porque para a eliminação desses produtos, né, dessas moléculas de toxinas produzidas no metabolismo do rim, processamento dos alimentos pelo fígado, nossa absorção pelos alimentos, para a eliminação e a constante manutenção de uma homeostase, né, de um equilíbrio no meio orgânico, o rim precisa de água para eliminar essas moléculas. Essas moléculas são sólidas, elas são dissolvidas na água e essa água é o que nós chamamos de urina. Ok. Doutor, aí por que as pessoas falam, e os médicos também, que o indivíduo tem pedra nos rins? Por que se produz essas pedras e de que forma são eliminadas? Pois bem, no meio dessa porção de toxinas eliminadas pelo rim, de substâncias eliminadas pelos rins, dissolvidas na urina, encontram-se numerosos sais. São oxalatos, são carbonatos, são citratos, uma opção de sais, principalmente de sais de cálcio, de magnésio, etc. Normalmente esses elementos são dissolvidos e esse é o papel da água no rim, né? Da urina no rim, manter a eliminação desses elementos dissolvidos. Em algumas circunstâncias especiais, por falta de algum fator de estabilização ou por urinas excessivamente concentradas ou pela ingesta excessiva de sais, o indivíduo pode precipitar esses sais sob a forma sólida na urina, e isso é que é a base da formação de cálculos ou pedras nos rins ou em qualquer parte do aparelho urinário.
como elas são eliminadas? De que forma? Através de cirurgias ou de terapias, doutor? Os cálculos renais ou pedras renais, eles podem ser tratados de maneiras diversas. Eles podem ser tratados com medicamentos, eles podem ser tratados com cirurgia aberta, né? Quando são cálculos grandes, e hoje em dia, na maioria dos casos, eles são tratados com bombardeio de ondas ultrassônicas, a chamada litotripsia extracorpórea. É um bombardeio com ondas ultrassônicas que pulveriza a pedra e faz com que ela seja mais facilmente eliminada com um volume urinário grande. Ah, muito bem. Doutor, quando é que a gente deve ficar preocupado? Primeiro, saber se existe dor no rim ou nos rins. Mas quando é que o indivíduo tem que se preocupar? Quais são os sinais de que algo não está andando bem, não está legal com nossos rins? Pois bem, uma delas é isso, é dor à altura dos rins. Os rins são órgãos pares situados na região lombar. Então, dor na região lombar, especialmente dor que se irradia da região lombar para frente, na direção da bexiga ou na direção da raiz da coxa, são muito, principalmente quando com caráter de cólica, são muito frequentemente indicativas de uma cólica renal. E a principal causa, embora não a única, a principal causa de cólica renal são justamente pedras nos rins. As pedras pequenas, digamos assim, de menos de 0,6 centímetros, né? Portanto, em torno de 6 milímetros, elas podem ser eliminadas espontaneamente com um volume de urinário grande, né? Auxiliada com medicamentos antiespasmódicos, repouso, etc. Agora, doutor, quando a urina ela está mais escuras, né, ao invés de embranquiçadas, isso já seria uma indicação de que o indivíduo está bebendo pouca água ou algum problema já nos rins? É verdade. A cor da água, a cor da urina depende basicamente da sua riqueza de uma substância chamada urobilinogênio, que é decorrente do metabolismo da bilirrubina no fígado, reabsorvida no intestino e eliminada no rins. É isso que dá essa cor amarelada, ou mais ou menos amarelada, à urina. Mas toda vez que nós encontramos uma urina muito amarelada, uma urina, digamos assim, castanha ou enrubescida, isso é sinal de que alguma coisa não está certa. Pode ser, no caso de urinas muito carregadas de cor castanha, né, um amarelo mais forte, que seja apenas urina muito concentrada, ou seja, o indivíduo está bebendo pouca água, o que é um mal num país tropical como o nosso, onde se perde muita água pela respiração, onde se perde muita água pela pele. Portanto, uma recomendação básica, primária para a prevenção de problemas renais é uma ingesta adequada de água. Nós devemos ingerir pelo menos cerca de 1.500 a 2.000 ml de água no sentido geral, de líquidos, né? Água, sucos, etc., no espaço de 24 horas. Isso por si só já é um fator preventivo importante de problemas renais. Quando e onde será a palestra sobre a prevenção da doença renal crônica? No dia 8 de março corrente, que é o Dia Mundial do Rim, no Centro Médico do Hospital Português, no fim da tarde, às 18 horas. Doutor, um forte abraço, doutor Hernani, pela sua participação. Obrigado ao senhor, doutor Hernani Guzmão, que é médico nefrologista do Serviço de Nefrologia do Hospital Português.